Olá, sejam bem-vindos ao episódio de número 1 do BulaCast. Isso mesmo, número 1, porque quem acompanhou o primeiro episódio, que foi o episódio de número 0, pôde ver eu e a Bruna contarmos um pouco da trajetória do Instituto Bula e as realizações que nós fizemos com tantas empresas ao longo da nossa existência. E hoje, nesse episódio de número 1, nós temos aqui a presença minha, Kadra Awad, de Bruna Nunes, das doutoras Karine e Priscila, que são advogadas e especialistas em direito trabalhista do Advogados GMPR Associados, que estarão com a gente hoje aqui. Pessoal, para um grande bate-papo e um debate importante sobre um tema que tem preocupado muitos empresários em todo o Brasil, que é a questão envolvendo a jornada de trabalho 6x1 e a jornada de trabalho 5x2 e até, quem sabe, a jornada 4x3, que é um tema que está em embate hoje no Congresso Nacional. Muitos empresários estão preocupados. A gente sabe que isso acaba gerando um confronto entre empresas e empregados, mas hoje, aqui no nosso episódio do BulaCast, a gente vai levar todas as informações que você precisa para poder se adequar, se preparar e entender quais serão os reais impactos que essas mudanças, uma vez aprovadas, poderão provocar em todo o nosso negócio. Gente, e não é para mais, porque nós estamos vivendo um momento de profunda adequação no nosso setor. Já não bastasse a reforma tributária, que entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, nós temos agora esse, talvez aí, vilão assolando. Ou será que é tão vilão assim? A gente vai discutir aqui no BulaCast. E nada mais, nada menos do que ter aqui Bruna Nunes, que adora falar em gestão de pessoas também, porque eu acredito que se envolve muito a questão de gestão de pessoas, né, Bruna? Com certeza, Kadri. E aproveite para se apresentar. Bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruna Nunes, sou diretora do Instituto Bula e, como o Kadri falou, eu gosto muito desse tema que envolve gente, que envolve o comportamento humano, que envolve a relação que existe entre empresa, empregado e empregador. Toda essa relação existente, todas as nuances que existem nessas relações e também todos os impactos que isso vem a ter. Então, hoje, falando dessa mudança de jornada que está por vir, vamos trazer também os pontos que podem trazer benefícios para as empresas também, pontos que podem trazer benefícios para os colaboradores e, principalmente, a gente entender que se a gente é empresário, se a gente tem uma empresa, existe, até dentro de uma análise SWOT, aquilo que a gente chama da análise externa, que vem com oportunidades e que vem com ameaças. Toda mudança, quando é colocada à mesa, qualquer tipo de mudança, traz um certo incômodo e a gente começa a enxergar como uma ameaça, que certamente existe. Impacto nos custos financeiros, impacto nas próprias relações de trabalho, como o Kadri já falou, mas será que daí a gente também não pode trazer algumas oportunidades para que as empresas possam aproveitar? E para isso, nós convidamos, a Karine e convidamos também Priscila, doutora Karine, doutora Priscila, que são advogadas, que vou deixar elas se apresentarem, mas são especialistas nesse tema trabalhista e vai debater com a gente aqui os prós, os contras e tudo que elas têm visto também no mercado que envolve esse debate. Priscila. Olá, tudo bem? Inicialmente, eu agradeço o convite, fiquei muito honrada, principalmente por um tema muito relevante, né? Eu sou a Priscila, advogada trabalhista, tenho alguns anos aí de carreira voltada para atendimento de empresas, então acredito que eu possa contribuir um pouco para agregar, né, no dia a dia de vocês. Sou sócia lá no GMPR Advogados e professora, palestrante, e é isso, estou à disposição para auxiliá-los aí nesse debate. Olá, eu sou Karine, advogada trabalhista, eu sou mestre em Direito do Trabalho, doutoranda em Direitos Humanos, também sócia do GMPR Advogados, e estou aqui com vocês hoje para esclarecer algumas dúvidas que, na verdade, são ou colocar mais dúvidas, né? Porque é um tema extremamente novo, né? Nós acabamos de ter aí a primeira votação sobre o tema na CCJ do Senado, né, que é na Câmara de Constituição e Justiça. Então, daí para frente, começarão a se desenvolver as votações
E aí nós teremos em breve um resultado acerca disso que a gente começa a discutir e de uma forma mais materializada, porque nós iremos saber como é que isso vai ser colocado na prática. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje e espero que a gente possa contribuir aí com todos os ouvintes, né, com esse tema de tão grande importância. Bacana. Bom, vocês viram que vocês estão muito bem assessorados aqui hoje, né? E eu queria começar esse nosso bate-papo aqui de hoje perguntando: o que é escala 6x1? O que é escala 5x2? Qual que é a diferença? Porque eu acredito que ainda tem muito empresário que não está familiarizado, né, com esse termo, escala 6x1, 5x2. O que é cada uma delas e qual que é basicamente a diferença? Fiquem à vontade, né, quem quiser responder. Certo. Então, hoje nós temos a jornada tradicional, né, da CLT, que é a escala 6x1, né? 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Essa é a jornada que é mais tradicional conhecida, né? Mas também existe essa escala 5x2, que nada mais é do que de 5 dias trabalhados e 2 dias de descanso. E é exatamente essa alteração legislativa que nós estamos, né, enfrentando aí neste momento e o objeto do debate. Mas hoje nós já temos esses dois modelos na prática e a diferença é justamente essa, 1 ou 2 dias de descanso. Não é, Karine? A diferença fundamental, na verdade, é a questão da jornada, das horas trabalhadas durante a semana. Porque hoje nós temos uma jornada máxima, que a Constituição permite, de 44 horas semanais, sendo que o limite máximo é de 8 horas por dia. Então, isso daria, tradicionalmente, 8 horas de segunda a sexta, aquelas 4 horinhas ali do sábado, né? E algumas empresas já distribuem de forma diferente, de modo que as 4 horas que seriam trabalhadas no sábado, elas são distribuídas durante a semana, mas continua sendo a jornada de 44 horas semanais. E a proposta atual é para que essa jornada, ela reduza para 36 horas semanais. Então, além de você ter menos dias de trabalho, você vai ter uma jornada menor, não é? Então, as 36 serão distribuídas nos 5 dias da semana. É interessante isso, Kadri, porque quando a gente fala dessa redução de 44 para 36 horas, a gente está falando de uma redução de 18% da carga horária. Se a gente for transformar em sim custo operacional, a gente está falando assim, aquela continha de papel de pão. Pelo menos um aumento de 18% nas despesas da empresa, não é mesmo, Kadri? Sim. E aí? E os impactos que isso vem trazer para o mercado? Porque, pelo que eu entendi, a gente tem discutido muito, eu tenho visto muitas discussões dos benefícios e tudo mais que isso pode trazer para o trabalhador, mas o impacto econômico dessa discussão ela ainda não foi estudada com clareza, pelo que eu compreendi até agora. Tô certa? Mas parece que a gente já passou por isso em outros momentos da nossa história, não é mesmo? Sim, toda mudança, ela gera no primeiro momento um impacto, né? Então, nós vamos sair de uma jornada de 44 para uma jornada de 36. Depois a doutora Priscila explica como é que isso vai acontecer. Mas nós já tivemos isso ao longo da história do direito do trabalho, né? Então, na época da Revolução Industrial, quando surgiu o direito do trabalho, nós tínhamos uma jornada que registrava-se de até 18 horas por dia, não havia controle. A luta dos trabalhadores foi fazendo com que essa jornada se reduzisse. Aqui no Brasil, até a Constituição de 88, a nossa jornada era de 48 horas. Então, a Constituição de 88, ela já reduziu 4 horas. Claro que isso trouxe impacto naquele momento, né? Financeiro, para as empresas. Porém, isso foi se adaptando ao longo do tempo. E é o que se espera que aconteça também neste momento. Então, não é a primeira vez que nós estamos modificando jornada, mas é uma mudança, sim, Bruna, que vai trazer muitos impactos financeiros para as empresas, não é? Então, é por isso que, ao longo deste período, até que se entre em vigor, vocês precisam ir se preparando para que, quando for obrigatório, vocês estejam prontos para colocar em prática essa nova modalidade de jornada de trabalho. E a gente...
À vontade, Isso, Priscila. e eu acho que um ponto importante de destacar é que o que não pode acontecer é a redução do salário. Então, junto com essa redução de jornada, nós não teremos a redução do salário, né? Hoje em dia, o usual são as 220 horas mensais, né? Que se divide aí em 44 semanais. Com a alteração dessa jornada semanal, também vai impactar a jornada mensal. E o salário mínimo, que é o mínimo que você pode pagar para o empregado trabalhar, também vai se adequar à nova jornada, que é uma jornada menor, né? Então, isso que a gente também tem que entender, que apesar de termos uma redução de jornada, não teremos uma redução de salário. E está aí o grande ponto, né, de aflição, talvez, dos empresários, porque eles continuarão com um custo alto, mas terão uma jornada reduzida de empregados, né? E aí é o ponto de destaque. Isso significa que a hora trabalhada ela passará a ser mais cara. Agora eu pergunto para vocês, com a experiência que vocês têm hoje, trabalhista, o que na visão de vocês pode acontecer? Porque o empresário, ele precisa ter consciência de que a jornada de trabalho é reduzida, mas ele não pode reduzir o salário do trabalhador hoje. O salário que está valendo hoje para o colaborador que trabalha com você, na 44 horas, é no mínimo o salário que você terá que pagar quando a jornada de trabalho desse colaborador for reduzida para até 36 horas. O que se espera que aconteça no momento que essa lei entrar em vigor? A gente sabe que, caso ela seja aprovada, isso vai ser feito de uma forma escalonada ao longo dos anos, né? Mas pode acontecer demissões? Vocês acham, na experiência de vocês, que vai haver uma onda de demissões para que as empresas troquem o atual quadro de colaboradores para que ela tenha o direito de contratar novos colaboradores com salários menores para tentar compensar a perda de produtividade? Olha, o que se espera com essa mudança é exatamente preservar a saúde do trabalhador. Então, a saúde física, a saúde mental, com a redução da jornada de trabalho. Então, como você bem disse, isso vai ser feito aos poucos, né? Então, na aprovação do projeto até então, é para, no primeiro momento, no primeiro ano, reduzir 4 horas. Então, de 44 para 40. E nos próximos 4 anos seguintes, diminuir mais 4 horas, chegando a 36. Então, não é uma mudança da noite para o dia. É uma mudança organizada, certo? Agora, quanto à questão das demissões, eu não acredito nas demissões. Eu acredito numa adaptação, tá? Com o pessoal, né? Principalmente no ramo de vocês, que é o ramo varejista. É um tipo de empresa que funciona todos os dias da semana, né? Então, vai ter uma readaptação e, provavelmente, vocês terão que contratar mais pessoas, que é hoje que a gente chama de folguista e que nem vai ser mais o folguista, vai ser aquela equipe do final de semana, né? Para trabalhar, porque a lei diz que são 2 dias consecutivos que precisa ter esse repouso. Não necessariamente sábados e domingos, mas preferencialmente aos sábados e domingos. Então, eu não acredito nessa demissão, mas eu acredito sim nessa readaptação, né? A princípio, nessa contratação de mais pessoas. E isso para as empresas que estão bem posicionadas, porque as microempresas, elas vão sofrer aí nesse mercado de ter que ter mais pessoal. Isso, e aí a gente pode ter um olhar um pouco mais macro, né, dessa questão, e entrarão em ação, talvez, as terceirizadas, né, as empresas que prestam serviços de terceirização, porque eles podem aumentar a disponibilização de empregados para trabalhar nas escalas de folga, né, das farmácias e das empresas que assim se adaptarem. E um olhar um pouco mais, talvez, pessimista, mas que a gente não pode fechar os olhos, é que pode, sim, haver a contratação de PJs, né, que a gente conhece tanto, que são os prestadores de serviço,
o que a gente chama de pejotização, né, que é transformar um empregado que estaria ali com a carteira assinada em um prestador de serviço, mas também nesse outro cenário, a gente tem que ficar atento à reforma tributária, que está vindo com algumas alterações justamente para esses prestadores de serviço, em questão de alíquotas de tributação. Então, é algo que a gente vai ter que analisar o cenário quando a lei for posta, para ver o que é mais vantajoso, de fato, para as duas partes e o que vai dar certo, né, nesse cenário para cada ramo de atividade. Aposta-se no aumento da produtividade à medida que o empregado vai estar muito mais descansado. Mas aí a gente não tem uma garantia, né? A gente tem estudos que já revelaram isso em outros países, mas a gente não sabe como isso vai funcionar para nós, porque a princípio nós só vamos ter a redução da jornada. O aumento da produtividade, pode ser que isso venha a longo prazo, mas a curto prazo, com certeza, vai ser um choque muito grande para as empresas. Eu acredito, Kadri, nessa questão que você fala sobre a redução da jornada e o aumento da produtividade, talvez ela faça muito sentido para um trabalho que ele é administrativo. Mas quando a gente está falando de atendimento ao público, não vai a compensação da produtividade não compensa a hora de trabalho que aquela pessoa vai ter para manter a empresa aberta e funcionando durante a jornada de trabalho. Gestão vai ser a peça fundamental. Por quê? Porque eu acredito que, diferentemente de você, Karine, que sim, muitas empresas vão precisar demitir. Por quê? Porque a conta vai precisar fechar no final das contas. E existem hoje salários que não vão condizer com a realidade de uma jornada de 36 e que o empresário ele vai pensar, poxa, eu posso buscar um outro colaborador no mercado que vai ganhar um salário mais compatível com essa nova carga horária. Entende? Então, eu acredito que pode existir, sim, uma onda de troca de cadeira, de demissões e contratações que podem acontecer no mesmo movimento. Faz muito sentido, porque quando eu penso nessa ideia, eu penso no trabalhador que ganha salário mínimo. Sim. Que esse não pode diminuir, Sim. né? Sim. Mas para esse trabalhador que já ganha um pouco mais, aí, de fato, faz todo sentido a sua ideia, Bruna. Porque eu vou diminuir quem ganha 3 mil e vou contratar uma pessoa que vai ganhar menos, já que o salário mínimo é o mínimo, não é? E aí eu vou poder realmente fazer essa troca de cadeiras. Faz todo sentido. Exatamente. Então, essa questão do plano de cargos e salários, que até hoje muitas empresas nem existem, né? Em muitas empresas nem existem, talvez ela vai começar a fazer um pouco mais de sentido, buscar colaboradores com um salário menor, né? Para essas jornadas, principalmente para cumprir a carga horária da empresa aberta. Acredito que muitas empresas vão reduzir o horário de funcionamento também. O que a gente vê, talvez, empresas que vão até 18 horas vão ser abertas até 17, né? Com essa nova... A forma de trabalho, de fato, eu percebo que também pode mudar. Mas uma coisa é fato. O empresário, ele vai precisar se preparar para esse momento, que é o que você falou. E mesmo se eu falo da troca, né? Dos colaboradores, da mudança ali no meu time, eu vou precisar ter lastro de RH. Se de um lado a gente está falando sobre a reforma tributária, que já traz para o empresário um cuidado com o caixa da empresa, essa mudança na jornada de trabalho traz mais um cuidado também com o caixa da empresa, principalmente se preparar em relação ao lastro de RH. A ter dinheiro, eu acredito que as empresas que vão se sobressair nesse momento são as empresas que vão ter dinheiro para fazer essas alterações quando necessário for. Porque hoje nós sabemos que existem empresas que não conseguem fazer as demissões necessárias porque não tem lastro de RH, não tem como arcar com a saída daquele colaborador. Essas empresas vão sofrer ainda mais. Mas se eu tenho caixa, se eu me preparo para esse momento, eu vou conseguir fazer essa mudança, essa dança das cadeiras ali de uma maneira mais fluida que garanta a sustentabilidade do negócio. Exatamente. Eu acho que as duas funções primordiais para essas alterações vai ser a gestão orçamentária, justamente para preparar o orçamento para essa chegada, e a gestão de pessoas, que é para organizar o ponto central, que vai ser uma escala de trabalho, né? Então, vão ser as duas peças-chaves que, inclusive, já indico que as empresas voltem os olhares a esses profissionais, porque eles que virão ajudar, né, nessa transição, com certeza. Além disso, acho que vão precisar de um apoio jurídico especializado,
né, para que isso possa ser feito dentro da lei, né, de acordo com os critérios legais, porque senão isso aí no futuro vai desencadear mais ações trabalhistas, né? Hoje nós já temos aí a maioria das ações no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho hoje, são discutindo exatamente horas extras. Como é que vai ficar essa questão? Então, precisa ser gerido de forma que as coisas continuem, as empresas continuem faturando e os empregados continuem empregados sem realizar horas extras, né? Então, nós temos aí uma matemática bem complexa. Eu queria até aproveitar que o assunto agora foi para as horas extras. Porque a gente sabe que a hora extra, legalmente falando, ela só pode ser utilizada em casos excepcionais. Como fica o entendimento hoje da Justiça do Trabalho no momento que a hora extra é utilizada ali dentro da empresa, com o mesmo colaborador, praticamente todos os dias? Hoje, como a Justiça do Trabalho ela tem interpretado e gerido essa questão da utilização da hora extra quase que de uma forma contínua? Certo. Não tem problema de se utilizar de forma contínua a hora extra. O que nós temos que observar é que somente podem ser feitas 2 horas extras por dia. Só pode chegar ao máximo de 10 horas de jornada. Então, aquele trabalhador que trabalha 8 horas por dia, ele só pode fazer mais 2 horas extras. E nos projetos que estão se ensaiando até agora, a gente não vê nenhuma modificação. Então, como é que vai fazer? Esse trabalhador que trabalha às 36 horas, como é que vão ser as horas extras dele? Ele vai poder fazer as horas extras no sábado e no domingo, que teoricamente seria o seu repouso, né? Não vai exceder o que a lei permite de horas extras. Então, de fato, muita coisa vai ter que modificar para que possa se adequar à legislação. Agora, aí, primeiro, a gente precisa ver como é que isso vai acontecer na prática. Porque nós estamos discutindo aqui, por enquanto, como será, mas e quando for efetivamente, né? De que forma que isso vai funcionar, né? Então, aí nós temos ainda um longo caminho para percorrer até que isso, de fato, vire lei e passe a ser de adoção obrigatória pelas empresas. Eu quero fazer uma pergunta para a Bruna. A gente sabe que no decorrer dos anos, o setor farmacêutico, no tocante às farmácias, praticamente se padronizou a utilização de uma jornada de trabalho de 7 horas e 20 minutos por dia. Sim. O famoso 6x1 nas farmácias é feito dessa forma. É uma jornada de 7 horas e 20 minutos com uma folga, né, que tem a regra estabelecida hoje também por lei. Nós já estivemos, desde que essa discussão da jornada 6x1 começou a ser colocada no Brasil, nós tivemos recentemente o anúncio da terceira ou segunda maior rede de farmácias do país, que é o grupo formado pelas drogarias São Paulo e Pacheco, anunciando que estão abandonando espontaneamente a jornada 6x1 e vão passar a adotar a jornada 5x2. E mais recente ainda, uma das maiores redes de hipermercados do Brasil também anunciou o fim da jornada 6x1 e passar a adotar a jornada 5x2. Bruna, como que você vê isso e qual é a razão que você enxerga hoje de empresas grandes como essas que a gente acabou de citar aqui estarem adotando espontaneamente uma jornada diferente da escala 6x1? Cadre, esse é um ponto muito interessante, né? Porque empresas estão adotando a jornada 5x2 voluntariamente. Mas por que isso está acontecendo? Porque a gente precisa entender que dentro do mercado, nós estamos competindo pela mão de obra. Nós estamos competindo para ter talentos nas nossas empresas. E quando a gente vai para essa competitividade, a gente não compete só com outras farmácias, nós competimos com outros setores. E competimos com outras empresas, inclusive com Uber, inclusive com o Mercado Livre nas entregas. iFood. Com o iFood, onde as pessoas podem ter uma jornada flexível de trabalho, né? Pelo menos uma ideia de uma flexibilidade na jornada de trabalho. Então, o que acontece? É uma forma da empresa conseguir atrair e reter mais talentos. Porque competir pela jornada, com jornada 6x1, quando o mercado já está indo para a jornada 4x3,
Você não consegue atrair talentos para trabalhar e quando consegue atrair, não consegue reter ele pelo tempo necessário. Então, isso aumenta o custo de rotatividade, aumenta o turnover, aumenta o desengajamento com a empresa, a questão da pessoa estar ali não para fazer carreira, mas apenas para poder esperar até ter uma oportunidade melhor. E essa busca talvez seja um dos pontos de maior oportunidade que eu percebo que as empresas podem ter. Por quê? Porque a gente vai começar a competir de igual para igual. Eu vou começar a ser atrativo também, né? Claro, de uma forma que de início parece que está me prejudicando, mas eu começo a ser atrativo também para colaboradores e as pessoas começam a ver a minha empresa como uma possibilidade de empresa para carreira, não apenas como um trabalho temporário até eu conseguir algo melhor. Então, eu vejo que é uma busca pela vantagem competitiva no mercado, que no final das contas, no final do dia, o que vai valer é a regra do mercado mesmo, certo? E a atração e retenção de talentos também. Ou seja, nós estamos falando aqui que se num primeiro momento as empresas entendiam que era o candidato a uma vaga que precisava provar que ele tem habilidades e capacidade e mérito para trabalhar dentro de uma empresa, agora são as empresas querendo mostrar aos candidatos a uma vaga de trabalho que ali é um bom local para se trabalhar. É isso, Bruna? É exatamente. Antigamente, o que acontecia? A empresa tinha a vaga e tinha muitos candidatos se candidatando para aquela vaga e a empresa escolhia os colaboradores. Hoje, isso mudou. Hoje, as empresas precisam de pessoas para trabalhar e a mão de obra está escassa. A quantidade de colaboradores, de pessoas disponíveis buscando vaga no mercado está escassa. Ou seja, o jogo mudou. Quem escolhe onde vai trabalhar hoje é o colaborador. Então, quando eu torno a minha empresa mais atrativa, é onde eu consigo atrair e reter melhores talentos. E ter Isso colaboradores mesmo. mais engajados. Hoje eu vejo que quem precisa mandar o currículo é a empresa, não é mais o empregado que busca, né? Exatamente. E a gente vê isso muito nos processos seletivos, até mesmo lá do escritório, que na hora de apresentação da vaga, é a empresa que tem que apresentar, de fato, tudo o que ela oferece para o candidato avaliar se ele quer trabalhar lá ou não. Uhum. Então, o jogo mudou de fato e isso hoje é um diferencial. Quem está se antecipando é um diferencial. Uma vez que a legislação mude de fato e vem essa nova regra, ela vai ser imposta, vai deixar de ser um diferencial e uma obrigação. Né? Então, quem está se antecipando vai sair na frente, com certeza. E na nosso tempo de experiência com empresas, o que a gente vê é que aquela empresa que entendeu que o maior ativo que ele tem é o empregado, né, que sua maior matéria-prima é o empregado, e ele faz uma boa gestão, ele traz um bom relacionamento, ele faz com que aquele empregado ele se sinta parte, né, essa empresa é a empresa que mais se desenvolve. Então, quem conseguir, né, já fazer isso hoje, já fazer essas reduções para ir adaptando, com certeza vai sair na frente. Uhum. Perfeito. Maravilha. Então, acredito que a gente está indo agora aqui para uma fase do nosso debate onde a gente coloca aqui que o empresário ele precisa, nesse momento, se despir da pele de vítima, chega de vitimismo, não adianta reclamar, vai precisar se adequar. E não é meme, isso que está sendo colocado aqui. Você vai ter que provar que a sua empresa é legal para se trabalhar. Isso não é meme, né? Então, não basta o candidato à vaga, né, provar que ele merece trabalhar ali na sua empresa. Você também vai ter que provar que a sua empresa é merecedora de ter essa pessoa ali trabalhando contigo. Então, essa é uma nova fase do jogo. Que, na verdade, ela já vem acontecendo há algum tempo. Isso não é novidade, né, Bruna? Sim. Tanto é prova do que a gente está falando aqui, que existe, inclusive, um prêmio que várias empresas procuram ganhar todos os anos, que é o prêmio de melhor empresa para se trabalhar. Uhum. Né? Então, hoje, cada vez mais as empresas têm buscado estar ali no jogo dessas empresas hoje, porque é uma disputa pelos talentos de mercado, né? Sim.
Cara, isso é muito interessante. Se a gente for por essa linha aqui, é algo que eu gosto muito de conversar. Eu gosto muito de falar sobre isso. E Priscila, você trouxe um ponto que é muito, muito importante, que eu não tinha... Eu trouxe 4 pontos para poder falar aqui com vocês sobre isso. Mas você trouxe um que eu falo, gente, faz todo sentido. Eu não lembro se foi a Priscila ou a Karine. Gestão de pessoas. O profissional de RH, o profissional de gestão de pessoas, ele passa a ter um papel fundamental nesse circuito. Por quê? Porque o empresário ele vai ter muito a se preocupar com a gestão, com os custos da empresa, com as operações, com a própria reforma tributária, com essa alteração na legislação trabalhista. Tem muito a se preocupar. E vai ter que ter gente olhando para a gente. E o amadorismo, ele não vai caber mais no espaço do empreendedorismo. Amadorismo e empreendedorismo é uma coisa que não vai conviver no mesmo ambiente mais, depois disso tudo. E a gente pode falar de outros benefícios também, que é a causa da mudança, né? Que é a saúde do trabalhador. Né? E aí isso vai diminuir, né, como você já falou, o turnover, vai diminuir o absenteísmo, que é aquela falta constante dos empregados porque adoecem, os afastamentos pelo INSS porque adoecem, né? Nunca se viu tanto afastamento por doença psicológica como nós temos hoje. Então, a ideia, né, de obrigar que isso se modifique é também trazer esse benefício. E aí, com isso, também diminui os acidentes de trabalho, ou seja, indiretamente, há uma redução de custos para a empresa também. Né? Então, é uma ideia de que, sim, a longo prazo, isso aconteceu em outros países em que houve essa redução de jornada. Né? Então, assim, a gente espera que isso chegue para nós também. Né? Então, de fato, Bruna, nunca se precisou tanto de vocês. Karine, nós estamos falando aqui, talvez, por exemplo, na decisão tomada pela rede de drogarias Pacheco São Paulo, talvez não enxerguemos essa decisão deles de abandonar a escala 6x1 matematicamente ali na folha de pagamento, mas a gente possa enxergar indiretamente redução de custos quando a gente está falando aqui de turnover, quando a gente está falando de produtividade e de vários outros fatores, né? Exatamente, são os benefícios indiretos, né? Exatamente, porque existe um custo invisível com isso hoje, que muitas empresas não calculam, não sabem quanto custa, não sabem fazer esse cálculo, não vê. Por quê? Porque ainda trata a gestão de pessoas com amadorismo. Por isso que amadorismo e empreendedorismo não vão caber mais no mesmo ambiente. E até para poder ver realmente quais são os benefícios que está tendo, a empresa vai ter que fazer um comparativo. Peraí, beleza, eu reduzi a jornada? Reduzi. Mas quais foram os benefícios que isso me trouxe em relação a turnover, em relação as demais coisas que a gente já falou aqui, né? Em relação ao colaborador faltar, ao colaborador adoecer, a questão dos atestados, a questão dos acidentes de trabalho. Acidente de trabalho. Exatamente. Coisa, né? Custos que são invisíveis, mas que agora vai fazer sentido ali na conta que a gente vai precisar fazer, né? Dos gastos que aumentam, mas tem aquilo que a gente economiza também. E talvez até o custo também que as empresas enfrentam hoje até com ações trabalhistas, né? Porque a gente sabe que o Brasil hoje é um dos campeões mundiais em ações trabalhistas. Será que a gente pode prever que com esse novo modelo a gente vai ter redução? Como que vocês veem isso? Nesse ponto, doutora Priscila, eu não sou muito positiva, né? Eu concordo com você, Karine. Aumento de informalidade, né? Enfim, eu acredito que, pelo menos a princípio, né, vai ter um aumento aí de ações e aí a tendência depois, é claro, é que isso vá se normalizando. Mas, a princípio, eu acho que nós vamos ter muito trabalho aí pela frente. Porque vocês preveem que pode existir, inclusive, um aumento da informalidade. Num primeiro momento, as empresas vão se furtar da necessidade de se adequar e talvez a informalidade venha fazer parte mais do que nunca do setor. De todos, né? Todos os setores. O que a gente tem que observar é que as empresas hoje, elas não são tão bem estruturadas, principalmente quando a gente fala de gestão de orçamento. Então, quando vem um custo maior, é difícil que ela se organize de fato para conseguir arcar com isso. A gente sabe que tem o aumento, né, dos serviços e dos produtos, mas às vezes isso não consegue ser capaz de suportar os custos do aumento desse impacto, né? Então, qual que é a maneira mais fácil da empresa conseguir
se manter existente e manter o funcionário, reduzir os direitos dele. Então, esse informalismo é que traz o aumento de ações trabalhistas. Então, é extremamente interligado com a gestão de orçamento, o aumento de ações trabalhistas, né? E um ponto mais importante, essa estruturação sem uma gestão jurídica de apoio, né? Que, às vezes, o empresário ele tenta ir por caminhos que não são os melhores e acaba se dando mal num processo trabalhista pela falta de um jurídico, de fato, apoiando e dando ideias que sejam possíveis legalmente, né? Então, são essas duas vertentes aí. Perfeito. Cadre, e qual que é a sua visão? O que você acredita que agora vem do futuro aí? O que a gente pode esperar aí de um futuro breve, dos próximos 5 anos aí com essas alterações? Bom, eu acredito muito que uma vez que isso venha a ser aprovado, nós vamos ter uma aceleração do processo de automação dentro das empresas. Se a gente já assistia a esse processo acontecendo em supermercados, como a implantação cada vez maior dos self-checkouts, né, dos carrinhos inteligentes, essa tendência vai chegar ao setor de farmácia, já está chegando, são as etiquetas eletrônicas, porque isso vai demandar menor número de colaboradores para etiquetar produtos ali nas gôndolas e prateleiras, a implementação das cestas de compras inteligentes, dos self-checkouts, no sentido de tentar reduzir ao máximo a quantidade de colaboradores, principalmente aqueles colaboradores que estão numa faixa salarial ali dos 2 a 3 mil, 3.500 reais, que talvez seja nessa faixa salarial que hoje as farmácias disputam mais colaboradores com os marketplaces, né, e também com o Uber 99, né, e tantas outras atividades onde esses colaboradores preferem exercer o trabalho pelo nível de flexibilidade, de liberdade que eles têm. Então, eu acredito muito que o avanço da inteligência artificial, o avanço da automação ali do processo de compra, ele vai ser acelerado no meio farmacêutico, como já está acontecendo no setor supermercadista. O setor supermercadista, tanto quanto o setor farmacêutico, é um dos que mais vem sofrendo, porque são setores que funcionam praticamente de domingo a domingo. A gente já não vê mais empacotadores ali no caixa, né? A gente já vê supermercados reduzindo o número de operações de caixas ali também e já adotando os carrinhos inteligentes e o self-checkout para tentar reduzir a dependência, né? E o problema com contratação, treinamento e qualificação de colaboradores. Os restaurantes também, né, cara? Os restaurantes. Vem fazendo cada vez mais os totens de fazer pedido, não o atendente, né, o garçom trazer o pedido. Eles entregam o pedido, mas a adoção dos totens, Sim, né? Para poder sim. fazer o pedido também. Ou seja, realmente vem uma nova revolução de produtividade utilizando a tecnologia, a automação e inteligência artificial. Sem falar, Bruna, também até acelerar ainda mais a omnicanalidade, né? Porque hoje muitas farmácias já nos estimulam a comprar pelo aplicativo. Exato. E ir praticamente ao ponto de venda, apenas Só pra retirar você retirar. o produto, né? Quando a pessoa não pede para entregar. Né? Então, eu acredito muito que esse processo vai acelerar no sentido das farmácias tentarem compensar a adequação, ou seja, não reduzir. Eu não acredito que as farmácias vão partir para a redução do tempo de funcionamento, mas que elas vão acelerar o processo de automação para tentar reduzir custo ao máximo. Dá outro podcast, cara. Dá. A indústria 4.0 que está chegando Exatamente. aí, né, com força total. Exatamente. Perfeito. Falamos aqui, né? Eu acredito que os empresários, falando com os empresários, primeiro ponto, está na hora de cuidar do seu lastro de RH. Até mesmo porque quando você tem um lastro de RH, que é o valor que você precisa ter na sua conta bancária para arcar com todas as despesas em caso de desligamento de colaboradores, férias, 13º, rescisão contratual, a gente tem poder de tomada de decisão. Se eu não tenho lastro de RH, eu tiro da empresa o poder de tomada de decisão. Então, esse é o primeiro ponto que os empresários eles precisam cuidar.
Gestão de pessoas, né? Um ponto que vocês trouxeram, muito importante. Análise de processo, a intervenção da tecnologia, da inteligência artificial e automação. E eu acredito que a Priscila também trouxe de forma muito feliz a possibilidade da terceirização. Eu acredito que várias atividades que são realizadas hoje dentro das empresas, também dentro das farmácias, elas, para garantir a produtividade do próprio negócio, algumas atividades vão precisar ser terceirizadas e talvez essas empresas façam mais parte aí do nosso dia a dia, da nossa rotina. O que, trazendo para outro ponto, é um novo desafio para a gestão de pessoas, porque cultura, implantação de cultura com trabalho por empresas, por colaboradores de empresas terceirizadas, já é um trabalho, né, diferente, já vem como um novo desafio, tanto de integração, tanto de pertencimento. Então, tem um novo caminho aí para se conquistar dentro da terceirização também. Eu até queria fazer uma pergunta para vocês. Fiquem à vontade para decidir quem responde. A gente falou muito do que está por vir, caso venha a ser aprovado o fim da escala 6x1 no Brasil. Mas eu queria entender uma coisa. Hoje, na jornada 5x2, a farmácia pode adotar a jornada de trabalho de 8 horas e 48 minutos no dia? Porque hoje, para fazer as 44 horas, caso ela queira fazer na escala 5x2, o trabalhador precisaria fazer 8 horas e 48 minutos, né, em 5 dias. Isso é permitido? Essa jornada hoje é tranquila de se adotar no Brasil? Pelo menos com a atual legislação que a gente tem? É tranquilo, hoje é uma compensação de jornada, né? Porque as 44 horas semanais são distribuídas de segunda a sexta. Então, não tem problema que se faça essa combinação. Isso pode ser feito até em acordo individual com os empregados, que muitas empresas já fazem, né, doutora Priscila, essa jornada. Mas nas 44 semanais. Exato. Esse acordo é permitido, né, de forma tácita, direto com o empregado. É claro que é sempre importante observar a convenção coletiva, né, da categoria, que às vezes traz algumas alterações em relação a essa regra de compensação, mas já é muito usual. As empresas que não são aquelas atividades que precisam ser abertas todos os dias, elas já se utilizam desse mecanismo de compensar as 4 horas no sábado durante o decorrer da semana, né? Então, é algo que é, sim, possível e de forma muito prática. Perfeito. E uma outra dúvida fica em relação ao horário do almoço. Me parece que até por parte dos sindicatos do trabalhador existe, é antiga uma reivindicação de que ele pudesse ter um intervalo para a refeição menor do que 1 hora, para que ele pudesse sair mais cedo. Existe algo em discussão hoje em relação a isso? Existe. Isso foi uma alteração, inclusive, da reforma trabalhista de 2017. Até a reforma, o mínimo era 1 hora diária. Com a reforma, possibilitou a redução para 30 minutos, só que é obrigatório que se tenha acordo ou convenção coletiva, ou seja, tem que chamar o sindicato para que ele autorize você fazer essa redução do intervalo para 30 minutos. De forma individual, a empresa não pode fazer. E sim, é vantajoso para a empresa, porque esse período não computa. Então, se você está ali numa jornada tradicional de 8 horas diárias, e você trabalha de 8 a meio-dia, e você tem seu horário de almoço de meio-dia a meio-dia e meio, você vai sair da empresa 4h30. E você cumpriu as suas 8 horas, não é? Mas, de fato, necessita da negociação com o sindicato. Perfeito. Bem, estamos partindo aqui, né, para o final desse momento, dessa entrevista. Mas antes, eu quero dizer para você, se esse podcast fez sentido para você, quero que você curta, compartilhe e ative os sininhos da notificação. E também siga a gente aqui, né, Cadre? Segue a gente aqui. E não deixa de dar aquele likezinho bacana lá, não, para poder fazer com que esse podcast possa chegar a muitas pessoas que precisam dessas informações bacanas que a gente está disponibilizando aqui, né, Bruna? Exatamente. Perfeito. E eu acho que vocês já perceberam também que todas essas adequações, vocês vão precisar de muito apoio jurídico e
Temos o GMPR, né, que inclusive nos assessora. É uma empresa que realmente a gente confia no trabalho, que a gente gosta de ser parceiro, de estar junto. E principalmente, se nós confiamos a nossa empresa aos cuidados de vocês, imagina se a gente não iria indicar vocês para os nossos clientes também. Então, se vocês quiserem mais alguma informação, deixe um comentário aqui que a gente encaminha o contato do GMPR para vocês. Karine e Priscila, para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Hoje, se pudesse aparecer uma notificação na tela de todos os donos de farmácia do Brasil, qual seria a mensagem que você, Karine, e que você, Priscila, deixaria para esses donos de farmácia? Bora lá. Você pegou a gente de surpresa, hein, Bruna? Uma notificação para os donos de farmácia. Tipo aquela alerta da Defesa Civil. Só uma alerta da Defesa Civil. Eu acho que a melhor notificação nós já demos aqui ao longo de toda a nossa conversa, né? Que é a questão do cuidado com o RH, né, e com a gestão de pessoas, né, para trazer aí essa resolução de forma mais tranquila possível de todas essas demandas, não só essa, mas de todas as outras demandas trabalhistas e, né, enfim, unir a empresa para o empregado e não guerrear, né, mas caminhar juntos em parceria. Algo nesse sentido. Exatamente. Eu falaria que o empresário olha essa alteração como uma nova possibilidade, né, de novos negócios, de uma alteração ali na dinâmica da empresa e não como uma ameaça. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar mais otimista e tem um apoio, né, tanto do RH como do jurídico, para que você consiga fazer essas alterações da forma mais segura possível. Uau! Que excelente, que excelente. Bem, quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer esse bate-papo. Quero dizer que foi de muito aprendizado para nós também, né, Kadri? Com certeza. De muito aprendizado para nós, que foi uma verdadeira mentoria que vocês fizeram aqui conosco. E sintam-se à vontade para voltar também, sempre que tiver algum ponto que vocês quiserem trazer aqui para os nossos participantes do podcast. Nós que agradecemos, né, Karine, o convite. Estamos e continuamos à disposição e gostaríamos, né, de voltar com outros temas. Eu acho que esse debate é muito válido e traz aqui à mesa informações importantes, às vezes dúvidas, né, que os empresários já têm, a gente já consegue solucionar alguns pontos, né? E é isso. E é um prazer estar aqui representando o GMPR, que é uma empresa que a gente também confia, né, que a gente também acredita, né? Então, é muito bom estar aqui em nome dessa empresa, podendo trazer um pouco mais de conhecimento e auxiliar. E nos colocamos à disposição, né, doutora Priscila? O que precisarem, vocês, tanto vocês quanto o público, estamos à disposição. E esse debate não encerra por aqui, porque você pode deixar aqui as suas dúvidas aqui no comentário, que nós vamos acompanhar tudo e tirar todas as suas dúvidas sobre escala 6x1, escala 5x2, 4x3, redução de jornada de trabalho, impacto financeiro sobre isso e, principalmente, sobre o empreendedorismo não conviver mais no mesmo lugar que o amadorismo. Certo, Kadri? Certo. Eu quero deixar uma mensagem final aqui a todos vocês, que ao longo da história, nós passamos por diversas mudanças e alterações que, num determinado momento, causou estranheza, pânico e deixou muito empresário assustado. Mas se a gente olhar também ao longo dessa mesma história, nós nos adequamos, nós crescemos, nós prosperamos e sempre fomos exemplos, né, de vencedores, né, de pessoas vencedoras que sempre se adequam às dificuldades que são impostas no nosso caminho. E eu tenho certeza que não vai ser diferente dessa vez. Portanto, investir em conhecimento, capacitação, ferramentas e processos vai ser sempre o caminho para que a gente possa superar esses desafios e, quem sabe, até encontrar oportunidade aonde todos só estão enxergando dificuldades. Então, tenho certeza que a gente está aqui para ajudar vocês, junto com o GMPR, junto com nossos grandes parceiros. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir driblar essas dificuldades e transformar isso, talvez, num caminho de prosperidade muito maior com que todos procuraram enxergar até o presente momento. Continuaremos sendo resiliência, né, cara? É isso aí. E conte conosco. É isso aí. Um grande abraço para vocês
E até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.